Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida e vamos falar sobre um homem que foi um dos maiores perseguidores da igreja e Deus o alcançou para ser um dos maiores cristãos da história, um dos maiores seguidores de Cristo de toda a história do Evangelho. E foi um dos piores perseguidores, mostrando que Deus pode pegar o pior dos pecadores e transformar. Vamos capítulo 9, né? Capítulo 9 de Atos, que bom que você está aqui. Deus abençoe. Vamos então para a palavra. Atos 9, abre a sua Bíblia aí. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha que maravilha, irmãos. Logo após, o capítulo 7, que foi, a morte de Estevão, capítulo 7, a morte de Estevão, capítulo 8, os religiosos gostaram de maltratar os cristãos, aqueles que pregavam a Cristo. E aí vem o capítulo 9, um dos maiores líderes assumiu a liderança da perseguição. Saulo foi até os sumos sacerdotes, os líderes maiores, e disse: eu quero ir para outros países, eu quero ir para Damasco. Damasco era a capital da Síria, outro país. E quem eu ver que está falando sobre esse Cristo, sobre esse Jesus, eu quero prender, eu quero torturar, eu quero fazer. E aí ele, como se pegasse um alvará de liberação, para que ele pudesse fazer mal aos cristãos, os seguidores de Cristo. E aí acontece que ele, passando e indo para Damasco, no meio do caminho, durante o dia, houve um resplendor do céu, uma luz incomparável, Imagina meio-dia, uma luz que brilha muito, muito, muito mais que o sol, que é o próprio sol da justiça, Paulo caiu do cavalo, aquilo de uma forma literal mesmo, Caiu do cavalo. Mas como é triste, e essa palavra vai doer em mim e em você, que muitas das vezes servimos a Jesus de verdade, com sinceridade, quando fazemos realmente o que Ele quer, só quando caímos do cavalo. Às vezes nós somos crentes ruins. Eita, crente ruim, a gente não ora, a gente não ajuda ninguém, a gente não congrega. Quando os adultos veem, quando pros adultos, você que é pai, quando pros adultos, igreja é só uma opção, pros filhos ela será desnecessária. Porque nós somos crente ruim, mano. Ruim, somos ruim. Não servimos ninguém, vamos quando quer, oramos quando quer, lemos a palavra quando quer. Tem poucas pessoas me assistindo aqui. Mas assim como Saulo, às vezes é necessário cair do cavalo. Às vezes é necessário uma coisa ruim acontecer.
Às vezes nós se tornamos crentes bons, irmãos, só quando caímos do cavalo. Só quando o diagnóstico é o pior, é um câncer. Só quando o acidente é muito grave. Só quando perdemos alguém que amamos. Às vezes é necessário cair do cavalo para Deus não nos perder. E você vai esperar cair do cavalo? Ou vai mudar hoje? Ou eu e você? Eu tô aqui me incluindo nessa palavra. Precisamos ser melhores para Cristo hoje. Infelizmente, muitos só tomam uma posição verdadeira em Cristo quando cai do cavalo, quando o pior acontece. Porque quando não caímos do cavalo, nos tornamos igual Saulo, só religiosos mesmos. Vamos lá, aprendemos a Bíblia para perseguir os outros, para medir os outros, para não amar os outros, assim como Saulo era antes de cair do cavalo. Se achava melhor que os outros, mas uma hora nós caímos do cavalo. Não espero o pior acontecer para que nós possamos ser cristãos verdadeiros, fazermos a vontade do reino, a vontade de Deus. Que nós possamos, através dessa palavra, enxergar que nós precisamos mudar hoje. E ele cai, né? A Bíblia diz, versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante isso aqui, irmãos, que nós estamos estudando um livro histórico, né? Nós estamos narrando a história. Esse livro é histórico, conta a história de um povo em determinado tempo. Mas Jesus diz: por que me persegues? Porque, irmãos, isso tem uma lição muito grande, né? Ainda mais para os dias de hoje, onde está tudo sendo banalizado, onde nós não medimos mais as palavras, onde muitas pessoas falam de igreja A, igreja B. Toda vez que nós levantamos a voz para falar de qualquer igreja, nós estamos falando contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus. Ele é o dono da igreja. Toda vez que estamos falando de alguém que é povo de Deus, toda vez que estamos nos referindo de uma forma maldosa à igreja, às coisas de Deus, o povo de Deus, nós estamos indo contra o próprio Deus. E essa conta está sendo aumentada muito grande, porque nós estamos vivendo um tempo a qual as pessoas estão banalizando as coisas, não tem mais temor quando se toca em algo relacionado a Deus. Obra de Deus, igreja, as ovelhas de Cristo, que não são perfeitas, mas são compradas por Cristo, as lideranças. Cuidado, vamos ter um temor, porque quando nós estamos contra esse povo, nós estamos contra Deus. E aqui nós vemos que Deus leva para o pessoal, sim. Deus levou para o pessoal. Por que você me persegue? Né? E aí Saulo diz: quem é, Senhor? Porque Saulo conhecia as leis, Saulo conhecia as leis de Deus, mas não conhecia o Deus da lei. Saulo conhecia todas as leis de Moisés, porque fariseus, doutores da lei, é o que estudavam o Antigo Testamento, né? Estudavam Moisés, estudavam os profetas, mas de uma forma apenas teórica, né? E eita, problema demais é quando nós sabemos de muita informação, mas não praticamos e não conhecemos a fonte da informação. Quando nós sabemos muito das informações e não temos uma experiência pessoal, somos apenas religiosos. Quando nós estamos sabendo dos versículos bíblicos, sabendo o que a Bíblia diz, mas não praticamos, quando nós sabemos de amor e não amamos, quando nós sabemos de perdão e não perdoamos, nós somos apenas religiosos. E o religioso, ele persegue, o religioso, ele faz como o Saulo, né? Ele quer se dar bem, ele quer se sentir mais digno, e tanto que ele se sentiu mais digno que ele quer perseguir aqueles que ele acham que estão pregando contra a mensagem dele. O religioso é só a mensagem dele que vale, né? Mas o cristão não, ele se submete à obra de Deus e ele conhece o Deus que ele serve. E aqui Saulo tem um encontro com Jesus, né? Ele está chegando em Damasco para perseguir mais crentes. Mas agora o próprio Jesus levou para o pessoal e diz: por que você está me perseguindo? Porque o povo que você está perseguindo é o meu povo. Então, se vocês mexem com ele,
eles, você mexe comigo. Então você, povo de Deus, é por isso que nós não precisamos tirar a satisfação com ninguém. Nós temos um advogado, nós temos um escudo. Ele é a nossa justiça. Todas as vezes que nós colocamos a nossa justiça, ele tira a dele. Toda vez que nós tiramos a nossa, ficamos em paz. Ele luta por nós, né? As maiores vitórias, eu falo com o pastor, as maiores vitórias eu venci em silêncio. Não justificando, não tirando satisfação, foi em silêncio. Deus batalha pelos seus. E aqui Jesus está batalhando pelos seus. Ele encontra o maior perseguidor e para ele. E aí Paulo, né, o Saulo ainda, né, diz: quem é, Senhor? Aqui ele está conhecendo Jesus. Né? Ele não conhecia, ele só conhecia a letra, só conhecia a lei. E ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui significa como se fosse uma ideologia de aguilhões, umas pontas de ferros que tinha, né, na época do Império Romano. Recalcitrar é resistir, é como se ficasse dando murro em ponta de faca, murro nos ferros. Então, o que Jesus está falando para Paulo? Duro é para ti resistir contra mim, ficar dando murro em ponta de faca. Você vai só se machucar. Chega de ficar com práticas que só está te machucando. Não, daqui você não passa mais. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Isso é maravilhoso, irmãos, porque quando nós conhecemos Jesus de verdade, não é nós que ditamos as regras, é Ele. Ele passa a ser o nosso Senhor. Quando nós conhecemos de fato quem é Jesus, nós perguntamos a Ele qual é a sua vontade para nós e não qual é a nossa vontade para Ele. E aqui é um verdadeiro encontro com Deus, é assim: Senhor, o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou, o Senhor me encontrou, e agora o que o Senhor quer? Qual é a sua vontade? E aí o Senhor diz: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Entra na cidade que eu vou falar o que vai acontecer. E aí é a hora que Deus começa a usar os seus para concluir a sua obra, porque Deus fala através dos seus. Deus fala através dos seus representantes, né? E aqui foi o que aconteceu. E aí o versículo 7, os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Porque encontro com Deus, irmãos, não é para quem está do teu lado, não é para quem está perto de você. Encontro com Deus é para você. Tem coisas que Deus quer tratar com você. Tem coisas que você está ouvindo, você está sentindo, o Espírito Santo pode te incomodar, que você fica: nossa, por que essas pessoas não estão conseguindo ver? Porque não é para eles, é para você. A experiência que Deus quer marcar é em você. Então, às vezes, nós ficamos até inquietos, né? Porque as pessoas não sentem o que eu sinto, porque as pessoas não estão entendendo o que eu estou entendendo. Porque Deus quer falar especial, no individual, no teu secreto. E aí, e Saulo levantou-se da terra, versículo 8, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco, a cidade aonde que ele ia perseguir. Ele chegou cego, sem ver ninguém, porque a luz foi muito forte, que o nosso físico não suporta. É o próprio Deus. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Já começou, né, beber na fé, já jejuando, né, irmãos? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e perguntem à casa de Judas por um homem chamado um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e
punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Isso aqui, esse versículo 12, irmãos, é sobrenatural. Porque Saulo está cego. Mas quando Ananias entra, Saulo tem uma visão de que Ananias está chegando. Cego com uma visão. A maior conversão, o verdadeiro encontro com Deus, é quando Deus tira, né, a prioridade do que vemos com os nossos olhos físicos e agora coloca uma visão espiritual. Nós não vemos mais por vista, nós não andamos mais por vista, nós andamos por fé. E a fé é essa visão espiritual. Pode estar tudo errado diante dos nossos olhos, mas que Deus nos dê visão, é o que está nos faltando, é o que nós precisamos resgatar, é o que o espiritual nos mostra e não o que o físico nos mostra. Aqui Saulo está cego, mas ele, novo convertido, Deus já deu a ele visão espiritual para ver. E aí, quando Ananias chega, diz, versículo 13, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias dizendo: Senhor, esse homem quer nos matar, esse homem quer nos prender. Tenho ouvido muito falar da fama, da intenção dele. Mas Deus disse: vai, porque eu já peguei ele para mim. É um vaso escolhido. É um vaso escolhido. E ele vai levar o meu nome nos gentios, ele vai levar o meu nome nos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Hoje nós vemos, né, que nós queremos Jesus para enriquecer, para ficar bem. E aqui Jesus escolhe Saulo para padecer, para sofrer pelo nome de Jesus. Nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e ter esse prazer de sofrer, de ser perseguido pelo nome de Jesus, de sentir dores, de lágrimas escorrerem, mas é por causa de Jesus. E aí Ananias foi, versículo 17, Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, já é de Cristo, é irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Que maravilha, né? Infelizmente, irmãos, aqui nós vemos que vou falar agora algo como se fosse uma mensagem, né? Nós estamos estudando um texto histórico, então nós estamos passando capítulo por capítulo para você conhecer o livro de Atos, como eu sempre digo, a igreja que Jesus deixou. Nós vimos no capítulo 8 a pressa do Espírito Santo em espalhar o evangelho, e ele usa de ferramenta a perseguição. Né? A perseguição se cumpre a palavra que o próprio Paulo diz depois como apóstolo, que todas as coisas cooperam para o bem. Uma perseguição fez milhares de pessoas serem convertidas, porque a perseguição trouxe a pressa do Espírito Santo e dos apóstolos de saírem de Jerusalém. Eles só estavam pregando em Jerusalém, e ali estava tudo bem, mas agora o evangelho foi para a Judéia, para Samaria. Vamos continuar? 19, tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele já estava congregando ali, irmãos. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que esse era filho de Deus. Olha só, um novo convertido que quando alguém falava de Jesus, ele prendia. Agora ele está falando que Jesus é o Filho de Deus. Que transformação! Esse é o evangelho que transforma.
Fora disso, irmãos, é Saulo, religioso. É a religião. Ou nós estamos na graça, transformados, ou nós estamos só apenas na religião. Somos religiosos que conhecemos algumas coisas da Bíblia, usamos ela até para ferir o outro, para argumentar, como Saulo queria, né? Foi até um sacerdote pedindo cartas para perseguir, mas aqui não, aqui Saulo está na graça, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia? Os que invocavam este nome, para isso veio aqui, para os levar presos, os principais, os sacerdotes. Não era esse homem que, quando nós falávamos de Jesus, nos prendia? Agora é ele que está falando de Jesus. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiam os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Olha só, irmãos. Aqui Saulo vai ter o primeiro atentado por se converter a Jesus. Os judeus. Lembra-se que os religiosos estavam do lado dele enquanto ele perseguia os cristãos. Mas agora que ele é cristão, os judeus querem matar ele. Porque, irmão, religioso só quer matar. Religioso só quer fazer mal. E aí, passado muitos dias, né? Começaram a tramar para matar Saulo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Saulo ficou sabendo. Versículo 24. E como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poderem tirar-lhe a vida, cercaram Saulo na cidade. Tomando-os de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha Saulo fugindo de noite. 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam. Tinham medo dele ainda, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E versículo 28. E andavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente o nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Segundo atentado. Lá em Damasco, os judeus tentaram matá-lo. Fugiu num cesto no muro. Agora ele foi para Jerusalém. Ficou com os discípulos ali, com alguns apóstolos que estavam em Jerusalém. E os gregos agora tentavam matar a ele também. Foi só perseguição, irmãos, a partir dali. A partir dali foi só perseguição. Saulo foi para Cristo para ser perseguido. Olha só. E nós querendo uma vida muito boa aqui na terra, querendo ser de Cristo. Oh, meu Deus. Vai falando, né, Jesus? Né? Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Foi perseguido em Damasco, foi perseguido em Jerusalém, e os discípulos: Paulo, vai para sua terra. Que é Saulo de Tarso, né? Então Saulo era de Tarso. E aí enviaram ele para a cidade dele. Vai lá para sua cidade, porque talvez lá ninguém queira te matar. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Preste atenção. Jerusalém, Judéia, Samaria já está espalhado do Evangelho. É como se fosse aqui, irmãos, Santa Margarida, Minas Gerais e o Brasil já ouve e já conhece o Evangelho de Jesus. Que maravilha, né, irmãos?
Que maravilha. Jesus tem pressa. E ele pega o pior dos homens, o pior dos pecadores. Hoje ele pega eu e você, que somos os piores. Somos os piores. Mas ele quer nos usar para espalhar a salvação, vivermos. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que a palavra de Deus já se pregou-se a todo mundo. Mas agora as pessoas precisam ver a mensagem em nós. Nós precisamos ser a mensagem. Não só falar ela, né? E aí agora começa Pedro, né? Chegando novamente na cena. O versículo 32, vamos acompanhar. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, os santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Os sinais de Deus sobre a vida de Pedro eram maravilhosos, irmão. Em versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Todo milagre, todo sinal, tudo aquilo que Deus quer fazer de sobrenatural tem um único propósito: as pessoas conhecerem quem é um Deus. Quem é o Deus verdadeiro. Não é para deixar homem famoso, não é para deixar pessoas ricas, como está acontecendo hoje, as pessoas estão ficando famosas porque ali tem milagre, não. Nós estamos voltando à igreja de Cristo, em Atos dos Apóstolos. Você está acompanhando versículo a versículo comigo, para entender que se Deus quer fazer um milagre, é para salvar alguém, é para salvar uma cidade, é para salvar. Deus quer salvar. O propósito principal de Deus é salvar pessoas. E aqui, por que Pedro era famoso? Não. Deus usava Pedro para Jesus ser famoso, para Jesus ser anunciado. Então, sempre, irmãos, tem esse discernimento. Ali tem milagre. E às vezes tem um nome mais do homem do que de Jesus lá. Tem lugares que falam mais o nome do homem, e aí milagre, e paralítico anda, e não sei o que, libertação. Mas o nome que é mais falado é do homem, não é de Jesus. Correm, espíritos malignos estão ali. Porque a Bíblia diz que até Satanás faria fogo cair do céu. Então Satanás faz milagre também. Satanás faz sinais também. Mas com o propósito de que o homem seja soberbo e seja igual a ele, ser igual a Deus. Né? Tem pessoas aí que estão quase igual a Deus, irmão. Quase igual a Deus, querendo ser quase igual a Deus, né? Não se submete, mas não é servo. E viram todos os que estavam em Lida e Sarona, a qual se converteram ao Senhor. Vamos para o versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Então Tabita ou Dorcas é a mesma pessoa. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Vamos lá. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E estando lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ou seja, Pedro estava ali, na cidade ao lado, aonde Dorcas morreu. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhes que não se demorassem em vir ter com eles. Pedro, você está perto, meu filho. Vem cá que nós estamos precisando de você. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou,
e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. As amigas de Dorcas, é como se as amigas de Dorcas chegaram para Pedro e disseram assim: olha o que Dorcas fazia. Fazia roupas, vestia pessoas. Né? O texto diz aqui que Dorcas dava esmola. O texto diz aqui, ó, versículo 36, e havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido dizia Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, cheia de boas obras. E aí Pedro chegou, viu, as mulheres amigas dela mostraram as roupas que ela fazia, que ela queria ajudar as pessoas. E eu queria aqui no final desse capítulo perguntar assim aos irmãos hoje, né? Se nós morrêssemos hoje, se eu e você morrêssemos hoje, quais obras citariam, se é para o Espírito Santo falar comigo e com você agora, quais obras alguém citaria para falar assim, faça um milagre porque ele precisa ficar mais um pouco aqui? Tem muitas almas que estão sendo edificadas por essa pessoa, por ele. Aqui as amigas de Dorcas, quando Pedro chegou, é como se as amigas de Dorcas falaram: Pedro, ela precisa ficar um pouco aqui, porque as obras que ela está realizando é muito grande. Ela será muito útil aqui com a gente ainda. O nome do Senhor será grandemente glorificado através dela ainda. Eu pergunto a você, será que teria pessoas que falariam isso? Você que está me assistindo aqui agora. Não, ressuscita ela, ressuscita ele, porque o que ele está fazendo, o que ela está fazendo é extraordinário. Tem muitas almas que ainda ela está ganhando para Cristo, muitas obras boas que ela faz. Então ela precisa ficar mais um pouco aqui. Será que alguém falaria isso para nós? Ou de nós, ou alguém falaria: não, já não estava fazendo nada mesmo. O que queria, só queria para si. O que fazia, só queria que Deus fizesse para ele mesmo. O que falariam de nós para pedir para ficarmos mais um pouco? Eita, Jesus, que reflexão, irmão. A Bíblia está dizendo que Dorcas tinha boas obras. E eu e você, quais obras nós temos? Temos boas, temos más, ou não temos nenhuma? Porque quando não fazemos nada também seremos julgados por isso. Tiago diz que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, para pensar nisso. Será que no meu velório e no seu velório alguém falaria: ô Senhor, ele podia ficar mais um pouco porque está fazendo boas obras aqui ainda? Se você não está fazendo, é a hora da palavra poder ter espaço para te moldar aí agora. Porque nós não estamos lendo um livro, nós estamos meditando na palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando nós meditamos, ela precisa ter espaço e liberdade de moldar e mudar as nossas atitudes. Talvez você está falando: eu não estou fazendo obra nenhuma. Vai continuar depois da luz da palavra se acender a você agora? Então, é uma ótima reflexão nesse estudo para nós meditarmos, orarmos depois desse estudo. Senhor, tinha mulheres ali falando para que Dorcas poderia ficar mais um pouco, porque o tempo dela mais não seria em vão. Muitas almas ainda ela iria povoar o céu. E aí foi o que aconteceu. Pedro orou, pôs-se de joelhos, orou e ela se levantou. Ficou mais um pouco, porque as obras eram boas. Ele, dando a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe viva.
Isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Resultado de milagre precisa ser salvação, e não um homem, um profeta, um pastor ser famoso. Não. Jope, toda a cidade ficou crendo no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão, o curtidor. Que esse capítulo 9 de Atos, irmãos, possa fazer você meditar, refletir e deixar o Espírito Santo falar com você. Essa é a palavra de Deus. Nós não estamos toda terça lendo um livro. Ler, a gente lê em qualquer lugar. Meditar é diferente. Nós estamos meditando a palavra. Meditar é essas letras. É isso que está sendo falado aqui vir para nós. E ter liberdade de fazer de nós alguém melhor a cada dia. Isso que a palavra faz. É o porquê da palavra estar conosco. Por isso que nós precisamos estar aqui. Que bom que você está aqui. Deus pode fazer do pior pecador ser alguém que é perseguido pelo nome do Senhor. Vimos a conversão de Saulo e é como se hoje o pior assassino chegasse perto de nós e nós lhe dessemos a paz do Senhor, porque Jesus o transformou. Claro que nós ficaríamos, né? Meu Deus, eu vou até medir as palavras para esse homem não me matar. Mas com o tempo, Saulo foi mostrando que o encontro dele com Jesus foi verdadeiro. Tanto que daqui para frente, 90% da Bíblia, das folhas inspiradas, foi escrito por este homem chamado Saulo. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele nos próximos estudos, mas aqui foi o verdadeiro encontro, a qual ele deixa de ser religioso, de apenas conhecer as letras, as profecias, para conhecer o verdadeiro Deus, a verdadeira graça. Não tenha só informações da palavra, viva a palavra. Não tenha só informações de que um Jesus foi morto na cruz. Entra na graça dessa cruz, irmão. Seja uma nova pessoa, uma nova criatura em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo esta pessoa que está aqui agora comigo, Senhor, meditando na palavra, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma terça, Senhor, porque queremos a cada dia que o amor à Tua palavra cresça. Abençoa a casa, abençoa a vida, abençoa o espírito dessa pessoa. Que esse capítulo 9 de Atos seja, Senhor, um divisor de águas. Que assim como foi um divisor de água na vida de Saulo, seja um divisor de água na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a ser melhor no mundo tão mau que estamos vivendo. Senhor, que nós possamos ter boas obras assim como Dorcas teve. Que possamos, Senhor, ter sinais do Senhor assim como Pedro teve. Mas os sinais foi para anunciar Jesus e não anunciar a nós mesmos. Abençoa a nossa vida, Senhor. Guarda, livra de todo mal. Eu profetizo agora o livramento sobre essa pessoa que está aqui comigo agora até o final do vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Fica na paz.